Olá, eu sou o professor Carlos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa disciplina de matemática financeira. E em nossa aula de número 4, sobre os sistemas de amortizações, daremos continuidade ao estudo do plano D, né, aquele que ainda está faltando para a gente estudar, que é o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, né? Então vamos resgatar o nosso exemplo padrão utilizado nos outros modelos para que a gente possa ao final ter um comparativo entre eles. Então nós temos aqui um financiamento de R$1.000, uma taxa de 8% ao ano e um prazo de 4 anos. Então o nosso plano agora, né, o sistema de amortização constante, conhecido também como SAC, né, bem utilizado aí na compra de imóveis, né, ele é liquidado, né, ele é pago mediante, né, a quitação de N prestações linearmente decrescentes. O que é linearmente decrescentes? Que a cada parcela que é pago, o valor que é abatido, ou seja, o valor que é amortizado, é igual, né? Então, se eu pago R$100 de parcela, só para ilustrar aqui, e desses R$100 eu estou amortizando 10, esses mesmos R$10 vai ser amortizado na parcela seguinte e na parcela seguinte. Então, sempre você vai ter R$10 a menos em relação à sua dívida inicial. Por isso que ele é decrescente, que sempre diminui de 10 em 10, e linearmente porque o valor é constante, né? Então, isso aí acaba se tornando em um gráfico uma reta, né? Ele acaba sendo linear. E cada parcela, né, cada prestação é subdividida em duas parcelas. A saber, a amortização do principal, então sempre uma prestação vai ter a parte que a gente vai pagar da nossa dívida, que a gente chama que é de amortização, né? Que vai ser obtida pela divisão entre o valor do principal, né? O valor do principal do financiamento e o prazo da operação. Os valores das amortizações são sempre iguais. E a outra parcela é os juros que a gente paga, né? Nós sabemos já que toda prestação é composta de amortização mais juros. E os juros vai ser calculado sobre o saldo no início do respectivo período. Tá? Vamos ver como é que isso vai ficar na prática, né? Então, vamos resgatar aquela nossa tabelinha padrão, né? Então, sabemos lá que, né, R$1.000 é o valorzinho do nosso financiamento. Então, o nosso primeiro ano a gente começa com R$1.000, 8% desses R$1.000, R$80. E o saldo final antes do pagamento, R$1.080. Isso aqui é padrão para qualquer plano que a gente estudou. Agora, para chegar neste valor total da parcela, eu tenho que saber o valor da amortização. E como é que a gente chega no valor da amortização? A gente pega o valor principal, 1.000, né? E a gente divide pelo número, pelo nosso N, né? Pelo nosso período, que é 4. Então, o que nós sabemos é que nós vamos amortizar 4 parcelas de R$250. A amortização ela é constante, por isso que é sistema de amortização constante. Então aqui na nossa coluninha de amortização aqui vão aparecer exatamente 4 parcelas de 250. Os juros nós sabemos que é 80, então 250 da amortização mais 80 vai dar o valor da parcela, né? Vai ficar assim então, 330 que é 80 da parcela e 250 da amortização, né? Então, o valor da parcela é calculado juros mais amortização. Dos R$1.000, a gente vai amortizar exatamente os 250, ou seja, dos nossos R$1.000 a gente paga 250, ficam restando 750. Então, o nosso segundo ano, a gente começa com 750 e vai calcular 8% de 750, que vai dar R$60. Somando com 750, nós temos 810. Quanto que nós vamos pagar? Nós vamos pagar 310. Por quê? Porque é 60 dos juros que a gente calculou anteriormente, mais 250 da amortização, porque a amortização é constante. Então eu somo 250 mais 60, vai dar os 310. A nossa dívida era 750, nós abatemos quanto? 250, então resta pagar 500. Então a gente inicia o terceiro ano
com 500. Vamos calcular 8% de 500, que vai dar 40. Então, a nossa dívida antes de qualquer pagamento no terceiro ano é de 540. Quanto que nós vamos pagar? Nós vamos pagar 290. Por que 290? Porque 40, que é os juros que nós acabamos de calcular, 8% de 500, mais 250, que é o valor da amortização. E ela é constante. 250 mais 40, 290. Nós devíamos 500, pagamos 250, resta quanto? 250. Então, a gente inicia o último ano devendo 250. Vamos pagar 8% de 250, que dá R$20. Então, a nossa dívida é de 270. Né? Então, quanto que a gente vai pagar? 270, sendo 20 de juros e 250 da amortização. Nós devíamos 250, amortizamos 250, sobrou quanto? Sobrou nada, porque toda a dívida foi liquidada. Né? Então, nós pagamos um total aqui, neste modelo, de R$1.200, sendo então R$200 aqui de juros e R$1.000 da amortização, que foi dividido em 4 parcelas iguais de 250. Legal? Então aqui no modelo Price as parcelas aqui eram fixas, já no sistema de amortização constante, o SAC, a amortização é constante, a amortização é fixa, né? E aí, conforme vai ficando o nosso saldo menor, os juros também vai ficando menor, porque ele é calculado em cima do saldo devedor. Né? Então, cada juros que é menor, a gente soma a uma amortização constante e nós vamos ter parcelinhas aqui decrescentes. Legal? Então, nós temos aqui dentro do nosso plano D, né, do sistema de amortização constante, que é uma modalidade de pagamento bastante utilizada nas operações de financiamento imobiliários e nos financiamentos de longo prazo de modo geral. Então, sempre que você for financiar um imóvel ou fazer algum financiamento de longo prazo, provavelmente essa vai ser uma opção que vai ser lhe dada. Então, ressaltamos que no sistema de amortização constantes, né, as prestações são obtidas a partir dos valores das amortizações e dos juros, né, conforme a gente destaca aqui. Então, como é que a prestação é composta? Daquela amortização que é fixa, que é pegar o valor do financiamento dividido pelo número de prestações, né, o número de parcelas, então ela vai ser fixa, e mais os juros, que é calculado, né, aquele percentual que é calculado sobre o valor do saldo devedor do período anterior. Né? Então, é assim que a gente compõe a prestação. A gente pega a amortização, que vai ser igual do começo ao final, né? E a ela nós somamos os juros, tá? Para chegar aí no valor da prestação. Legal? Então, a gente pode resumir, né, os nossos 4 planos da seguinte maneira. O plano A, que foi aquele que a gente fez um pagamento único no final, nos rendeu 360,49 de juros. Né? O plano B, aquele que a gente só pagava os juros e depois pagava a dívida no final, né, incidiu aqui um total de R$320 de juros. Já o plano C, que é o modelo Price, né, que as prestações são iguais, resultou em juros em 207,68. E por fim, o plano D, que são de prestações decrescentes com amortização constante, rendeu um total aqui de R$200 de juros. Então a gente percebe que nós estamos falando em R$1.000, né? Num contexto de R$1.000, né? Claro que não vai fazer tanta diferença assim, né? Estamos aqui em R$1.000, que era o valor do financiamento, só para efeitos didáticos aqui da nossa aula. Então pulamos de 360 para 200, né? 160 de juros. Mas se a gente vai falando no imóvel de 400, 500, 600 mil reais, isso dá uma diferença exorbitante, né? Por isso que o mais adequado, sem dúvida, é o plano, né, o saque de amortização constante, que as prestações são decrescentes. Porém, esse plano, as primeiras parcelas, elas são um pouco maiores e nem sempre cabe no bolso de todo mundo. Então, muitas pessoas optam pelo modelo Price, porque as parcelas são iguais, então sabe que vai pagar a primeira até a última o mesmo valor, né? Então acaba sendo um valor menor que às vezes cabe no bolso da pessoa e ela acaba optando por esse modelo. Mas se couber no seu bolso, né, você puder arcar, sem dúvida, considerando aí um imóvel de um valor
razoável, você vai ter uma economia grande de juros, né? Você vai deixar de pagar grande quantidade de juros se você optar pelo saque, pelo sistema de amortização constantes. Mas na nossa realidade, na maioria das vezes é outra, então a gente acaba optando aqui pelo price, né? Pelo modelo price, porque mesmo que eu tenha que pagar durante 30 anos o mesmo valor de parcela, as primeiras parcelas são aquelas que cabem hoje no meu bolso, então eu acabo optando por esse modelo. Legal? Então essa nossa última aula aqui de sistema de amortização era mais para apresentar a composição dos cálculos, né? Como é que calcula os juros, como é que calcula a parcela, como é que calcula a prestação, para que você entenda esse modelo e de repente no momento que você for optar por um financiamento de longo prazo ou mesmo aquisição de imóvel, você tem aí uma mínima base para escolher aquele modelo, né, que mais lhe convém. Né? Claro que, como eu falei, se você tiver opção, opte pelo saque. Né? Claro que não adianta eu saber qual é o melhor, sendo que no meu bolso a minha renda não comporta. Eu tenho que ver aquilo que é melhor, mas aquilo que também eu posso pagar. Né? Então era mais esse nosso estudo de sistema de amortização era mais uma conscientização, né? Mais uma amostra aqui de alguns planos, né? Que são utilizados, né? E onde eles podem ser utilizados, né? Para que você tenha essa noção básica aí e possa fazer a melhor opção no momento de escolha. Legal? Então essa foi a nossa última aula de sistema de amortização. E dentro desse nosso curso de matemática financeira básica, né, esse nosso curso básico de matemática financeira, é nossa última aula. Né? Pretendo gravar outras aulas para expandir um pouco mais, né? Trabalhando um pouco com valor presente líquido, com taxa interna de retorno, né? Com análise de investimento, mas isso vai ficar, né, para um futuro breve. Nesse momento, o nosso curso se encerra nessa aula. Tá ok? Um grande abraço.